Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no Instituto Fabiano Pires da nossa série As Armadilhas da Pornografia. Nós estamos aqui numa série de estudos muito importantes sobre essa temática, que repito sempre que estou gravando aqui logo no início, que pode ser indigesto para alguns, mas é muito importante que nós façamos essas discussões a fim de que nós possamos nos armar, positivamente falando, para que nos protejamos dessas situações que nos podem gerar tantos males. Nosso vídeo de hoje é sobre casamento, e a pergunta é, será que o casamento é a solução para que uma pessoa deixe de consumir pornografia? Antes de eu entrar no mérito, quero pedir a você mais uma vez que se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, e caso você já seja inscrito ou está aqui conosco, aproveita e curta o vídeo para que nós possamos ter esse vídeo enviado para mais pessoas. Além disso também, se você já quiser fazer o envio dele para alguém, já clica aí e já faz o compartilhamento, para que você possa abençoar pessoas com aquilo que você vai aprender comigo aqui, tá bom? Então, nosso vídeo de número 8 é o casamento é a solução para aquelas pessoas que querem parar de consumir pornografia? Bom, ao que tudo indica, nós sempre imaginamos que o casamento seria uma solução muito premente para a ideia de libertar alguém com relação à questão do consumo da pornografia. Só que, na verdade, ao longo dos anos, a gente vai descobrindo, não só pessoalmente, mas principalmente, no meu caso específico, estou acompanhando pessoas, que ajudam pessoas, né? Que, na verdade, o casamento não impede. Primeiro, não impede o consumo da pornografia, infelizmente. O casamento deveria ser um bloqueio, né? Uma espécie de cerca protetora, mas ele acaba não conseguindo fazer isso em quase 100% das situações para aqueles que já consumiam pornografia ou simplesmente resolvem consumir de uma hora para outra. O casamento também não impede a prática da masturbação, infelizmente, né? A masturbação, na verdade, ela é um problema que é enfrentado por muitas pessoas, principalmente pessoas do sexo masculino, porque, na verdade, os homens, segundo aquilo que se tem conhecimento, são, dentre os dois gêneros, aquele que mais pratica o ato da masturbação. Em terceiro lugar, também, o casamento não impede o incentivo ao adultério. Por quê? Porque muitas pessoas, mesmo casadas, resolvem que podem e devem pular a cerca e, portanto, vão por aí fazendo besteiras e sendo consumidas pelas suas más ações. Com o tempo, as pessoas acabam querendo dar uma apimentada no relacionamento, desde que isso não lhes custe muito, ou seja, se isso não tiver que mudar muito o seu comportamento diário. Porque, na verdade, é assim, quando nós nos casamos, nós temos toda aquela ideia de que nós vamos ter uma vida amorosa muito satisfatória, que nós vamos ser sempre educados e carinhosos um com o outro, compreensivos, que no âmbito sexual nós vamos ser sempre vulcões explodindo lava quente para tudo que é lado a qualquer instante. E a verdade dos fatos, para quem está casado há muito tempo, é totalmente diferente disso. Eu, por exemplo, tenho 25 anos de matrimônio e posso falar para você que é totalmente diferente. Se você for aqui no nosso canal, do Instituto Fabiano Pires, e assistir lá a nossa série sobre as fases sexuais do casamento, você vai ver que vai chegar um momento em que aquela explosão de desejo sexual que acontece, principalmente quando é um casal recém-casado, vai se transformando ao longo de um processo e nós vamos passando por fases até chegarmos ao que nós conhecemos hoje socialmente como melhor idade. Não vou entrar no mérito, vá lá e assista os vídeos, com certeza você vai ser abençoado e abençoada com essas informações. A grande questão é porque as pessoas vão permitindo que o casamento entre numa mesmice e elas não querem mudar os seus comportamentos porque acham isso muito caro. Ou seja, elas têm que mudar comportamento, fazer aquilo que vai sair da sua rotina e para elas isso pode ser que para o momento não seja tão interessante. Aí elas inventam moda de querer apimentar o relacionamento, só que essas pimentas infelizmente podem ser muito indigestas e infelizmente causar muita pressão por conta dos padrões que o casal tem com relação aos seus conceitos, valores, crenças e etc. Inclusive, alguém pode até dizer assim, mas eu não gosto muito de normalidade. O grande problema é que sair da normalidade nem sempre vai trazer benefícios. Por quê? Porque se a pessoa não for madura o suficiente para entender o que ela pode colocar dentro do seu âmbito sexual, no aspecto marido e mulher, do casamento, isso vai trazer prejuízos ao invés de benefícios. Por exemplo, a questão do consumo da pornografia. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou dar uma apimentada no meu relacionamento, porque está muito sem graça, e vou inserir a pornografia para ver se a gente dá aí, quem sabe, um upgrade no nosso dia a dia. E isso, infelizmente, é um ledo engano que muita gente comete, porque, na verdade, isso não vai trazer os benefícios que essas pessoas esperam. Pelo contrário, vou repetir para você quantas vezes forem necessário nesses vídeos, vai trazer muito prejuízo a curto, médio ou longo prazo.
Então, a pessoa casada, dependendo do tempo que ela tem de matrimônio e do quanto ela ainda, evidentemente, queira viver uma prática regular do ato sexual com o cônjuge, normalmente não quer mudar o seu estilo de vida e nem fazer investimentos, tanto pessoais, quanto no cônjuge, quanto no relacionamento, repito, porque para elas isso foge muito à sua rotina e elas, de certa maneira, acham que não vai trazer tanto resultado quanto elas gostariam. E aí, então, elas começam a buscar os subterfúgios, dentre eles o consumo da pornografia, que pode evoluir, claro, e quase sempre evolui para a prática da masturbação, para o adultério e para outras coisas mais pernósticas que nós vamos comentando aqui ao longo do processo. E essa escolha pode fazer o homem, né, principalmente o homem, é claro, desejar aquilo que está sendo vivido lá por aqueles personagens da pornografia que ele está consumindo. Então vamos colocar aqui, por exemplo, o consumo de pornografia mais feito nos dias de hoje, que são filmes pornográficos. Então, muitas vezes o homem olha para aquilo e diz, é isso que eu quero ter no meu casamento. E ele não tem inteligência emocional e sexual para entender que aquilo ali é algo forjado para gerar excitação sexual em quem está consumindo, quem está assistindo, mas a realidade da vida não é aquela. Então, às vezes, os homens pensam assim, eu quero que no meu casamento haja sexo tórrido todas as vezes, ou seja, aquele sexo maluco de vulcão jogando lava para tudo que é lado e etc, e tem que ser assim todas as vezes. A realidade não é assim. Mais uma vez, te peço que você vá lá e assista os nossos vídeos sobre as fases sexuais do casamento para você entender isso melhor. Também muitos homens acabam trazendo para o seu casamento a ideia de que eles poderiam ter sexo com a sua esposa por meio da violência. Eu quero deixar claro para você, que é homem que está me assistindo, que praticamente nenhuma mulher gosta de sexo violento. Inclusive, alguns homens têm esse fetiche de repente, no momento sexual, ter assim um pouquinho mais de intensidade na sua manifestação para com a sua esposa, dando tapas, apertando, mordendo. E isso tem que ser muito bem trabalhado entre o casal, porque a maior parte das mulheres não gostam disso. Eu sei que isso é um desejo muito masculino, aquela ideia da dominação, do controle, mas a maior parte das mulheres não gostam e ao invés disso trazer a elas mais excitação, literalmente mata o desejo dessas mulheres. Também o próprio sexo com dominação, propriamente dito, né, a dominação propriamente dita, em que o homem manda na mulher como se ela fosse dele apenas uma escrava sexual. Sexo com o uso de determinados instrumentos, que na verdade também denigre a identidade da mulher. Inclusive até existem aí algumas categorias, né, de pessoas que sentem prazer sexual com algumas práticas, a exemplo do bondage e outras situações mais, que é bem complicado de a gente aceitar isso como muito normal para o dia a dia. Também nós temos o sexo com humilhação, seja dele ou dela. Nós temos o sexo com mais de uma pessoa, que seria aquilo que eu já falei anteriormente, seria o menage ou o sexo coletivo. O sexo com pessoas do mesmo gênero, que seria a homossexualidade que nós conhecemos, né? O sexo homossexual, o sexo entre pessoas do mesmo sexo. O sexo bestial, que seria a zoofilia, que é crime. Também o sexo com crianças, que é pedofilia, que também é crime, e daí por diante. Então, o que a gente precisa pensar é que essa ideia de consumir pornografia pode começar a gerar desejos totalmente fora de um contexto comum da vida real. Muita gente fica vendo filmes, não importa se pornográficos ou não, mas querendo trazer realidades de filmes para a sua própria realidade. Calma, cuidado. Se não for um documentário, alguma coisa que fale sobre a vida real, que te traga alguns exemplos bacanas, cuidado com aquilo que você traz para a sua história, porque isso pode ser muito mais prejudicial do que você imagina. Inclusive, você precisa acreditar que o masoquismo e o sadismo é muito mais comum do que a gente imagina. Então, o masoquismo é aquela situação em que a pessoa tem prazer sexual, sentindo, aliás, promovendo dor. O masoquismo é a situação em que a pessoa sente prazer sentindo dor, ou seja, a dor quando é infligida a ela gera nela prazer, e o sadismo é quando a pessoa inflige dor a outra pessoa e aí isso gera prazer nela, né? Então, essas situações são muito mais comuns do que a gente pode imaginar. O masoquismo e o sadismo. A grande questão, então, como eu falei anteriormente, é que as pessoas, os casais, não se responsabilizam pela falta de desejo e pela própria realização sexual dentro do casamento e por isso ficam buscando subterfúgios. Eles são culpados pelo fato de o casamento não estar tão bem no âmbito sexual, mas não querem assumir essa responsabilidade. E aí, por conta disso, começam a alimentar sua lascívia. Essa lascívia, então, que também é conhecida como luxúria, vai se manifestar com uma sensualidade exagerada, com uma falta de pudor, com desejo sexual fora do normal,
normal, com consumo de pornografia e outras situações afins, que vão trazer para essa pessoa momentos muito desagradáveis após certo tempo, não só naquele prática daquela situação momentânea, mas também isso, na medida que vai se acumulando, vai só jogando lixo dentro da alma dessa pessoa, e isso não é nada bom. O casamento deveria sim, encerro aqui a nossa reflexão, ser uma excelente via de escape para que qualquer pessoa pudesse fazer qualquer coisa errada nesse âmbito da prática sexual, principalmente no aspecto do consumo da pornografia e suas vertentes. Mas infelizmente nem sempre é assim. Fabiano, mas é possível que o casamento seja? É possível, mas ele só é possível quando ambos, marido e mulher, têm um trato feito um com o outro, de fazerem todos os investimentos possíveis e necessários, em quanto tempo for necessário, para que os dois possam se blindar dessas questões. Então nem ele vai sair fora desse compromisso, nem ela, e muito menos os dois juntos. Os dois vão brigar, no bom sentido da expressão, para que todos os dias o casamento seja extraordinário e todos os dias eles tenham o prazer de estar juntos, inclusive de maneira regular, na prática do ato sexual, marido e mulher. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Curta aí, compartilhe com quem você quer e vamos para a próxima aula.